Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa paz possa invadir o seu coração, possa maravilhar o seu dia, e que bom que nós estamos juntos mais uma vez aqui no nosso Teologia Todo Dia, porque todo dia é dia de nós aprendermos a palavra de Deus, todo dia é dia de nós compreendermos um pouco mais sobre as Santas Escrituras, sobre a santa e maravilhosa promessa de Deus sobre a nossa vida. E a promessa dele é que conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, nós estamos dentro de um processo evolutivo libertatório, aonde nós todos os dias conhecemos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e nos libertamos de uma série de coisas que talvez nós vivenciamos aí durante toda uma vida, acreditando que seria o correto, que seria o justo, que seria a vontade de Deus. Na verdade, o Senhor ele veio para libertar os cativos e os oprimidos também. Então, em muitas situações, nós nos vemos aí presos dentro de pensamentos e doutrinas que colocaram sobre as nossas vidas coisas que nós acreditamos durante muito tempo que viesse a ser a palavra de Deus e na verdade não é. E tudo isso nós só conhecemos, nós só descobrimos, nós só nos libertamos através da palavra de Deus. Bem, dando continuidade no que aprendemos no vídeo passado, começamos a falar aí sobre uma vida diferente com Cristo. Nós vamos dar sequência então dentro daquilo que nós já começamos a falar, e nós vimos sobre a vida e as suas injustiças, e seguindo Jesus sempre nos seus passos, no seu caminho, e na dúvida sempre dando um próximo passo, nunca desistindo, nunca deixando de acreditar, mas sempre alimentando a esperança dentro do seu coração, porque o que nos move é a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós acreditamos. Portanto, nós acreditamos que Deus é na nossa vida, que o Senhor ele tem algo a fazer sobre as nossas vidas, e nós estamos debaixo da sua graça, da sua potente mão, e dentro do seu espaço de tempo e dependência. Portanto, nós temos que esperar para que a vontade de Deus possa se concretizar em nossas vidas. E nós vimos também que, na verdade, nós vimos que nós precisamos alimentar essa fé cada vez mais e amar as pessoas, porque no final das contas o que sobram são pessoas, não é verdade? Então vamos lá, vamos voltar aonde paramos. Nós lemos aí, foi Filipenses 2, do 1 ao 3, vamos ler novamente. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns têm o efeito da compaixão, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Então nós devemos olhar para as pessoas, independente de quem as são, e as amar, independente de quem as são. E às vezes isso é tão complicado, às vezes isso é tão difícil, nós dispersarmos tanto amor, nós vivenciarmos tanto amor, porque tem pessoas que são difíceis demais o convívio, e nós sabemos disso. Tem pessoas que nós não temos afinidade, aí se torna um pouco diferente, mas nós devemos amar dentro de uma visão de ótica na qual o outro é mais importante do que a minha própria pessoa. Então Paulo ele tenta nos ensinar isso de uma maneira muito clara. Aqui é o estudo dentro da concepção da humildade, que nós devemos amar o outro mais do que a nós mesmos. E às vezes nós não conseguimos compreender a dimensão desse amor, e às vezes nós deixamos de nos importar com nós mesmos, nos importando mais com os outros, nos importando com o que os outros falam ou pensam ao nosso respeito, e deixamos simplesmente de viver. Não tem um ambiente na qual exista mais fofoca, infelizmente, do que as igrejas, na qual as pessoas se preocupam mais com a vida uma das outras, se preocupam mais com a sua espiritualidade do que você mesmo às vezes. As pessoas elas acham que têm o direito de palpitar um sobre a vida do outro. Então, dentro da própria Igreja de Cristo, nós vamos tendo aí um processo de divisões, nós vamos tendo aí um processo de rupturas,
e de lacunas na qual as próprias pessoas elas criam, por não saber conviver com as outras, por não saber respeitar as outras, por não aceitar com que a outra tenha uma vida mais espiritual, com que a outra ore um pouco mais, com que a outra leia mais a Bíblia, com que a outra conheça mais a palavra de Deus. Enfim, as pessoas não aceitam as pessoas como elas são. E nós não nos colocamos num lugar de humildade na qual o outro é maior do que a mim mesmo e eu estou num processo evolutivo de criação de Deus e que Ele cria em mim um espírito apaziguador, um espírito amoroso, um espírito respeitador, para que eu ame, para que eu respeite, para que eu abrace e para que eu caminhe junto com o outro. Infelizmente, nós ainda não temos essa essência, nós ainda não conseguimos isso. Dentro de uma vida diferente com Cristo, seguindo aqui alguns passos que foram que nós tratamos no vídeo passado, concorde para discordar. Às vezes é melhor você deixar passar uma ideia, às vezes é melhor você aceitar uma ideia ou concordar com uma pessoa dentro de suas concepções de ideia do que você provocar uma briga, do que você provocar uma contenda. Eu conheci inúmeras pessoas, eu tenho certeza que você também, que deixaram de falar uma com a outra por questões de divergências bíblicas, por questões de ponto de vista diferente do Evangelho, por questões de pontos de vista religiosos. A minha igreja é melhor do que a sua, meu Deus é mais forte do que o seu. Na minha pode isso, na outra não pode. E as pessoas elas vão brigando por causa dessas bobagens, elas vão brigando por verdadeiras bobagens e deixando de cumprir o ídolo do Senhor, o Evangelho do Senhor. Essa pequenez que vai movendo as pessoas, vai gerando um ódio, ainda que esse ódio não venha a ser de uma forma racional, porque nós nem mesmo conseguimos parar para racionalizar o que nos motiva a não gostar do outro. E às vezes não gostamos do outro simplesmente pelo simples fato de não ir com a cara dele, ou de não aceitar. Na verdade, no inconsciente, é isso que acontece. Nós não aceitamos o outro, ou temos ciúmes do outro, ou gostaríamos de estar no lugar do outro, e aí nós isolamos o outro. Aquele ali eu não gosto, com aquele ali eu não falo, com aquele ali eu não me dou. Então essas pequenezas, essas bobagens, elas têm que ficar de lado. Então às vezes nós temos que perder para que nós venhamos a ganhar um pouco mais à frente. Não é verdade? E aqui eu não estou dizendo concorde para discordar. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar tudo que dizem, nem mesmo que você possa fingir que não gostou. Não é nada disso. Ou aceitar uma heresia ou algo que está fora da palavra de Deus. Não é isso. Eu estou falando que você tem que respeitar a ideia do outro. Nós temos que respeitar a ideia do outro, a postura do outro, a postura política, filosófica, religiosa. Nós temos que respeitar, porque se nós não criamos essa ideia de respeito dentro da nossa própria casa, nós perdemos os nossos que são de casa. E quantos não são que já perderam os seus que é de casa por serem fanáticos demais, por serem radicais demais, por acharem que têm a razão demais e acaba perdendo os seus. Não convivendo com os seus, não vivenciando com os seus, e deixando com que os seus pereçam. Infelizmente. Então, existem pessoas que ganham o mundo todo, mas destroem os que são da sua própria casa. Pensa nisso, que isso é uma coisa seríssima. Chore com alguém. Ou seja, nessa caminhada nós temos que dividir as nossas dores. Às vezes nós queremos pegar as dores todas e no processo depressivo nós achamos que nós sofremos mais do que os outros, de que Jesus cobra mais de nós mesmos do que os outros, de que as outras pessoas são mais abençoadas do que nós mesmos, de que o cargo pesado da vida é mais pesado sobre os nossos ombros do que das outras pessoas, e nós vamos esquecendo que em nossa volta existem pessoas com mais problemas do que nós mesmos, ou com dores tão fortes que nós não conseguimos imaginar,
Porque às vezes a sua dor ela pode ser grande e a do outro você imagina que venha a ser pequeno. E talvez o problema do outro também até mesmo seja pequeno, que você até deseja o problema do outro, né? Fala, olha, se você quiser eu troco. Essa é a verdade. Mas no entanto, talvez você suporte muito mais essa carga emocional do que o outro. Às vezes o outro ele consegue fazer uma tempestade no copo d'água porque ele não tem a estrutura psicológica que você tem. E eu tenho que ter a sensibilidade de olhar para essas pessoas que estão à minha volta e entender que não sou somente eu que tenho problemas, somente eu que tenho dores, somente eu que passo por situações difíceis, mas as pessoas que estão à minha volta também. Às vezes as pessoas estão sorrindo e destruídas por dentro. E as pessoas têm a necessidade de se abrir, as pessoas têm a necessidade de falar, têm a necessidade de conversar, que você possa ser esse porta-voz de Deus, que você possa ser esse canal de Deus. Às vezes nós ficamos nos perguntando, eu queria tanto fazer a obra de Deus, mas não sei como, não tenho recurso, não existe. Às vezes é você dar um abraço em alguém, às vezes é você chorar literalmente com alguém, é você ajudar alguém num processo de caminhada. É você falar, olha, eu sei que você está passando por essa dor, mas você não passa sozinho, você não passa sozinha. Porque senão o sentido da irmandade também ele se perde. Então é muito bonito todo mundo na igreja se abraçando, todo mundo é irmão para lá, irmão para cá, mas a prática da irmandade, da divisão das dores e do compartilhamento diário, isso nós não fazemos. Isso nós deixamos para depois, ou deixamos para as outras pessoas, ou simplesmente ignoramos. E aí nós deveríamos ter vergonha de, em algumas situações, nós dizermos ou chamarmos as pessoas de irmão ou de irmã. Está tudo bem em ficar bravo. Tá? O próprio Cristo, em um determinado momento, ele ficou bravo. Ele entrou no templo com um chicote na mão e foi chutando o pau da barraca. Foi jogando tudo pro alto. Não é porque nós somos cristãos que as pessoas elas podem falar tudo do jeito que elas querem, podem nos ofender, podem nos humilhar. Se bem que a palavra diz que os humilhados serão exaltados, mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Então nós temos que engolir algum sapo, sim, nós temos que fingir algumas situações que não são conosco, temos que dar um bom testemunho, temos que dar o perdão, temos que ser tolerante, mas muito mais do que as outras pessoas que não são da fé, mas nós temos que entender que nós também somos humanos e que não é porque nós temos uma vivência com Cristo que as pessoas podem fazer tudo o que acham, o que pensam com a nossa vida. Não é pelo simples fato de nós vivenciarmos uma fé que nós nos tornamos escravos de situações de homens e mulheres. E muitos são os manipuladores, até mesmo dentro do processo de fé, que usam essas armadilhas para ofender os outros ou fazer o que quer com os outros, sempre usando o seguinte argumento: é assim que você ama Cristo, é desse jeito, e por aí vai. E você sabe que existem essas pessoas. Elas tentam te derrubar pelo seu amor a Cristo, porque querem manipular, querem fazer a sua própria vontade, querem fazer aquilo que você sabe que não é justo. Então o processo de justiça ele é um processo divino. Deus é amor, mas também é justiça. Isso diz a palavra. Então que nós venhamos a ser tolerantes, que nós venhamos a respeitar mais, a amar mais, que nós venhamos a aguentar mais, né? Mas que nós venhamos a irar, mas não pecar. Diz a palavra de Deus também. Então, tudo bem se você ficar bravo de vez em quando, porque é necessário, sem perder a razão. Porque quando eu perco a razão, quando eu perco os meus limites, eu perco a minha razão e aí tudo se perde. Eu tenho que ter limites e dar limites para as pessoas também. Isso é um princípio de respeito, um princípio de igualdade, e eu tenho que exercer também o meu direito de cidadania. O próximo
Se a paz com o seu passado, então nós devemos selar essa paz. Ou seja, eu tenho que olhar para o retrovisor da minha vida, eu tenho que entender que algumas situações da minha vida no passado foram necessárias, ou foram por falta de opção, ou porque eu não conhecia o princípio da verdade, ou porque foi as circunstâncias do momento, ou porque realmente eu pisei na bola. Mas eu preciso olhar no retrovisor da minha vida, me encontrar nesse passado que se foi, que passou, não fingir com que ele não existiu. Eu tenho que me reencontrar nesse passado e dar sentido para que minha vida siga em frente. O que eu não posso é ficar preso a ele, fingindo com que ele não exista mais. E quantas são as pessoas que estão vivendo nessa situação? Elas sofrem, elas choram, elas sentem dor, elas não conseguem dar rumo, sentido ou sequência na sua vida pelos pesos do passado que ainda as atormentam. Isso é seríssimo. Então eu preciso, às vezes, entrar dentro do porão da minha própria vida para que eu me resolva. Eu tenho que ir lá nos escondidos, eu tenho que ir lá e faxinar e jogar um caco de lixo fora, porque senão eu não consigo dar sequência na minha vida, senão eu não consigo, eu não aguento. Então eu preciso selar o meu passado para que eu fique bem no presente. Isso é necessário. Eu preciso fazer essa higiene mental na minha vida para que eu possa dar sequência. E o Senhor, Ele é perdoador, Ele é transformador, Ele refaz a nossa história e a nossa vida. Eu tenho que acreditar nisso, tenho que superar os traumas da minha própria vida e tenho que dar sentido para que ela continue. Não compare sua vida com as dos outros. O outro é o outro, eu sou eu. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua dimensão, cada um tem a sua espiritualidade, cada um tem a sua vivência de vida, cada um tem a sua sorte de vida, cada um tem as suas escolhas. Então muitas coisas que nós estamos vivendo hoje é só um reflexo daquilo que nós escolhemos há alguns anos atrás. Então, as escolhas erradas, elas nos levam a um sofrimento presente. Aquilo que você faz de errado hoje, mais certo é que não reflita no seu hoje. Isso aí vai refletir muito lá na frente. Por isso que nós temos que estar sempre lançando sementes boas numa terra fértil, para que em algum momento da nossa história nós possamos colher frutos bons. Então não dá para que eu jogue toda a culpa daquilo que não deu certo na minha vida no colo de Deus. Não dá para que eu jogue toda a culpa do que não deu certo na minha vida no colo dos meus pais, das pessoas que passaram... Não dá. A vida ela é feita de escolhas e nós temos que reconhecer que nós escolhemos mal. A palavra do Senhor diz... Pedis e não recebeis porque pedis mal. Então nós pedimos mal, nós fazemos escolhas erradas na vida. Nós tomamos decisões erradas, decisões que no momento talvez poderia até ser vantajoso, poderia ser bom, mas que a longo prazo vai nos trazer dores. Então eu não posso comparar a minha vida com a vida das outras pessoas. Cada vida é uma história. E cada história tem um começo, tem um meio e tem um fim diferente. Cabe a mim ser responsável pelos meus atos e ser protagonista da minha própria história. E decidir a partir de então fazer uma história diferente, fazer uma história melhor, procurando com que essa história, que é a história da minha vida, possa ter não só um final feliz, mas que nesse meio dessa história, que é esse nosso passar, que é esse nosso viver, que ele possa ter um presente feliz também. Afinal de contas, essa é a luta da nossa própria vida, a busca da felicidade. Todo mundo está atrás disso. Aqueles que se reconhecem filho de Deus e os que também não se reconhecem. Está todo mundo buscando a felicidade.
As pessoas não querem dinheiro só pelo simples prazer do comprar. As pessoas não querem poder só para mandar nos outros. As pessoas não querem riqueza só para morar numa mansão. Não, elas querem, nós queremos, todos querem, na verdade, é a felicidade. E às vezes a felicidade, ou na maioria das vezes a felicidade, ela é buscada por caminhos errados. E as pessoas acham que a felicidade está num carro, está numa casa, está em uma outra pessoa, que a felicidade ela está no dinheiro, numa profissão, né? E então, na verdade, nós estamos o tempo todo buscando encontrar essa felicidade ou vivenciar essa felicidade. Isso é nato do próprio ser humano. Então nós temos que entender que nós não podemos comparar a nossa vida com a vida do outro, porque o outro não é uma sequência de mim mesmo. O outro é outra história. Então, às vezes, os relacionamentos não dão certo porque as pessoas não conseguem mencionar a dimensão disso. Às vezes o marido acha que a esposa é a sequência dele, não é. E pega o princípio de uma só carne, e acha que o outro tem que pensar como ele, tem que agir como ele, tem que fazer as vontades dele, tem que ter os gostos dele e tem que fazer tudo o que ele quer. E o outro é o outro não sou eu.